Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E a leitura proposta para hoje vai estar em Gênesis, do capítulo 39 até o capítulo 41. Bom, nessa leitura, nós vamos dar sequência também na vida de José, né? Analisando a vida de José. Hoje temos vários pontos ali a serem vistos, né? A história ela aconteceu muita coisa hoje, vou dar uma resumida para a gente poder tirar algum ensinamento para as nossas vidas. E José ele tinha sido vendido pelos irmãos como escravo. E aí, dentro dessa situação, ele foi levado ali pelos ismaelitas, pelos midianitas para o Egito. E quando ele chegou no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E esse Potifar, né, começou a fazer ele trabalhar para ele, e o trabalho de José começou a prosperar, porque a bênção de Deus era sobre a vida dele, Deus estava com ele naquele lugar, protegendo, guardando. E Potifar, percebendo isso, colocou José como administrador, como mordomo em toda a sua casa, né? E as coisas começaram a ir bem, José ganhou respeito, começou a prosperar ali na casa de Potifar, fazendo com que as coisas dele se multiplicassem. Só que aconteceu uma situação. A mulher de Potifar, vendo que José é um homem bonito, né, um homem formoso, tanto de porte quanto de aparência, foi lá e se engraçou para ele, né? Quis ali dormir com ele, ter relação com ele. E José, sendo um homem fiel, ele negou, ele não quis, né? Ele falou que ele não faria isso com Potifar, que estava ajudando ele, estava cuidando dele, e também não pecaria contra Deus, né? Com relação a dormir com aquela mulher. E ela foi insistindo, 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 e dentro dessa insistência chegou uma hora que ela agarrou literalmente a José. E José teve que fugir, né? Fugir dela, fugir ali da aparência do mal, para não cair no pecado, para não cair nas mãos daquela cilada que aquela mulher estava armando. E dentro dessa situação, a mulher de Potifar ficou com raiva e foi difamou José. Falou que na verdade não foi ela que agarrou, foi ele que tentou agarrar ela e como ela gritou, ele fugiu. E ali difamou a vida dele, né? Potifar ficou com raiva, meteu ele na prisão e José acabou sendo preso injustamente, né? Mais uma situação adversa ali que aconteceu na vida dele. E na prisão, Deus continuava com ele. Ele continuou se mantendo fiel, continuou se mantendo temente a Deus, fazendo sempre o seu melhor dentro daquilo que ele podia. E Deus estava com ele ali na prisão e fez com que ele prosperasse na prisão. E aí nós vemos, né? A bênção de Deus não depende do lugar, mas sim da presença dele nas nossas vidas, que onde quer que nós venhamos a estar, nós vamos prosperar ali para a glória do Senhor. Mas na sequência da história, ele foi ali, né, administrando a prisão, fazendo com que as coisas ali fossem organizadas, dessem certo. E ele conheceu duas pessoas. Conheceu o copeiro do faraó e também o padeiro-chefe de faraó. Eles acabaram ali se desentendendo lá com o faraó, acabaram sendo presos e ali ficaram algum tempo e acabaram desenvolvendo uma amizade com José. E cada um teve o seu sonho, né? Dentro desse processo, o copeiro-chefe teve um sonho, o padeiro-chefe teve outro sonho, os dois ficaram perturbados e José, percebendo, perguntou e acabou sabendo dessa história e trouxe a interpretação vinda da parte de Deus para que revelasse o que iria acontecer sobre a vida deles. E ali dentro desse processo, o copeiro-chefe foi restituído à sua função, o padeiro-chefe acabou sendo morto, enforcado, e a vida seguiu, né? O pessoal esqueceu ali de José e ele passou mais alguns anos ali na prisão. Só que houve uma outra situação, né? Faraó também teve um sonho. E dentro desse sonho ele ficou perturbado, né, com relação às vacas gordas e às vacas magras. Ele mandou chamar todos os encantadores, todos os magos, né, todos os sábios ali do Egito, e não houve quem desse a interpretação do sonho de Faraó. Só que aí o copeiro-chefe se lembrou de José. Ele falou: Nossa, Faraó, quando eu estive na prisão também tive um sonho que eu fiquei perturbado. Só que teve um homem lá chamado José, ele foi, interpretou meu sonho e aconteceu tudo do jeito que ele tinha interpretado. E aí Faraó mandou chamar José, tirou ele da prisão, colocou ele na sua presença, né? Mudar as vestes, dar um banho em José ali. Ele se apresentou diante de Faraó e Faraó contou o sonho dele e José o interpretou. Falou que haveriam 7 anos de prosperidade e logo em seguida 7 anos de fome e que Faraó devia se preparar, colocar um homem fiel, ajuizado, para se preparar para essa fome e manter ali, né, a condição do Egito de continuar na prosperidade, de estar alimentando o povo, de não faltar nada.
E Faraó, percebendo, né, que José ele era sábio, que realmente a presença de Deus estava sobre a vida dele, falou: Olha, quem eu poderia colocar senão você? Para ser o meu governador, né? Para ser a pessoa que vai organizar, vai administrar o Egito, de forma que nós nos preparemos para esse tempo. E José saiu da prisão para ser diretamente o governador do Egito. Foi-lhe dado uma esposa, ele teve filhos e ali ele continuou vivendo a sua vida de uma forma próspera e de uma forma ali, né, honrada para a glória do Senhor. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o que importa hoje nessa história é as situações que José viveu, né? A gente vê que ele viveu uma série de injustiças e de situações que estavam completamente fora do controle dele. Ele foi vendido como escravo, lá na casa de Potifar, né? Ele foi comprado, ele trabalhou ali, o trabalho dele fez com que Potifar prosperasse. Ele também depois foi difamado, foi injustiçado, preso injustamente. Na prisão, ele ajudou as pessoas e acabou sendo esquecido. E dentro dessa sequência de situações, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, de ser uma pessoa que negasse a Deus, que fosse viver uma vida totalmente, né, de derrota, de tristeza, de fracasso, falando mal de Deus, falando mal das pessoas que fizeram aquele mal sobre a vida dele. Só que ele não permitiu que essas coisas adentrassem no seu coração. Muito pelo contrário, ele continuou dentro das coisas que estavam debaixo do controle, debaixo da direção dele, fazendo o seu melhor, honrando a Deus em tudo, buscando a Deus em tudo, fazendo com que aquilo que estivesse debaixo das mãos dele, seja muito, seja pouco, prosperasse, e isso fez com que Deus o honrasse. Chegou o momento certo, né? Deus, que é o que está no controle de todas as coisas, tirou ele da prisão, colocou ele diante de Faraó, e de toda a experiência acumulada, de todas as coisas que ele tinha feito, de todas as situações que ele tinha vivido, isso fez com que ele estivesse plenamente capacitado para dar voos mais altos, para estar em lugares mais altos, e assumiu a governança do Egito. E quando ele assumiu a governança do Egito, nós vamos ver mais para frente que ele administrou muito bem e fez com que o Egito prosperasse e também se preparasse para o tempo ruim no qual ele viveu. Então nós vemos que a bênção de Deus é sobre as nossas vidas. Se nós confiarmos nele, se nós estivermos debaixo do seu propósito, debaixo da sua direção, honrando ele em todas as coisas, quer elas sejam boas, quer elas sejam ruins. Falamos em vídeos anteriores, né, que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, mas que nós não devemos deixar as circunstâncias contaminarem o nosso coração e mudarem quem nós somos em Cristo, mudarem quem nós somos em Deus. Então é muito importante nós confiarmos e mantermos a nossa postura, independente do que venha acontecer, porque vai chegar uma hora que Deus ele vai nos abençoar, que Deus vai nos honrar, que nós vamos colher o fruto daquilo que nós estamos plantando com relação a palavras, com relação a atitudes e ações. E é nesse momento, se nós tivermos uma boa semeadura, nós também vamos ter uma boa colheita sobre as nossas vidas. Então vale a pena honrar Deus, vale a pena servi-lo, vale a pena confiar nele, mesmo que passemos por situações que sejam momentâneas, ainda que elas durem um pouquinho mais de tempo, mas temos que ter a certeza e a confiança que Deus ele continua no controle de todas as coisas e que ele vai reverter essa situação para transformar toda a maldição em bênção de acordo com seu tempo, modo e propósito para as nossas vidas. Amém? Então nunca deixe de confiar em Deus, continue buscando, continue adorando, continue orando, porque o Senhor é conosco e vai fazer com que a nossa vida seja uma vida abundante para a glória dele. Então essa foi a mensagem para hoje. Espero que seja bênção para a sua vida, que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia em nome de Jesus.